Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 19 de junho, e hoje celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue do Senhor. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 19. Jesus acolheu muitas multidões. Ele as ensinava sobre o reino dos céus e também curava a todos aqueles que necessitavam. A tarde estava caindo. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, despede a multidão para que vá aos povos vizinhos e que possa buscar hospedagem e também comida, porque estamos num lugar deserto. Jesus disse-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles ficaram assustados e perguntaram: Mas Senhor, como é que vamos dar de comer a toda esta gente? Jesus perguntou: O que tendes aí? Eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para alimentar a tanta gente, a não ser que saiamos para buscar comida para toda esta gente? Jesus então pediu que eles separassem a multidão em grupos de 50. Eles o fizeram. Depois Jesus ordenou que eles se sentassem. Tomou os 5 pães, os 2 peixes, elevou os olhos para os céus, os abençoou, os partiu e os distribuiu para que eles dessem ao povo. Eles distribuíram e todos comeram e ficaram satisfeitos. Eram mais ou menos 5.000 homens. E das sobras, eles ainda recolheram 12 cestos do que sobrou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui hoje celebrando uma das grandes solenidades dos crentes católicos, que é a celebração do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue do Senhor. Um ponto muito importante da nossa fé cristã católica, e que também só pode ser creído e só pode ser reconhecido com o olhar do Espírito Santo. A mesma resposta que um dia Jesus dera para Filipe, que pediu: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus disse: Filipe, o Pai é um Espírito perfeito. Ninguém pode ver o Pai, e só se pode ver o Pai e compreender o Pai pelos olhos do Espírito. Jesus sendo da mesma substância do Pai, Jesus sendo igual ao Pai, também ele só pode ser compreendido com olhos do Espírito. A Igreja, sendo o corpo de Cristo e não uma mera instituição humana, ela também só pode ser compreendida no seu mistério com os olhos do Espírito. E aqui também, do mesmo modo, como nos ensinou nosso Pai São Francisco, as únicas coisas de Jesus que podemos tocar, que podemos ver, é o seu Santíssimo Corpo e o seu Santíssimo Sangue, e nada mais. Mas para que nós possamos também crer que ali está presente realmente Jesus, é importante também que tenhamos os olhos do Espírito, porque somente pelo Espírito nós podemos proclamar que Jesus está presente no corpo e que Jesus está presente no sangue, e que ali está o corpo e o sangue do Senhor. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, nós encontramos aí Melquisedeque, que está se encontrando com Abraão. E Melquisedeque se aproxima com pão, com vinho, abençoa e vai abençoar Abraão, para que ele fora abençoado também em todas as nações. Aqui nós encontramos então a bênção do Senhor que se faz presente na vida de Abraão. Também na segunda leitura nós vamos encontrar o memorial que o apóstolo recebeu, onde ele mesmo disse: o que eu recebi foi isto, que Cristo tomou o pão, tomou o vinho, elevou os olhos para os céus, os abençoou e depois disse: tomam e comam, porque isto é meu corpo. Tomem também e bebam, porque isto é meu sangue. E façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que celebramos
o corpo e o sangue do Senhor, estamos celebrando a sua memória até que Ele venha. Por isso que todas as missas nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. E no Evangelho, nós vamos encontrar aqui Jesus colocando um desafio na mão dos seus discípulos. Jesus acolhe as multidões. Jesus acolhe com muita alegria, com muito carinho, com muita misericórdia, as multidões que andam como ovelhas sem pastor. Aquelas ovelhas ou aquelas multidões que estavam desorientadas. Jesus as acolhe. Jesus não está preocupado em ser eficaz e eficiente. Jesus se deixa levar pela compaixão. Jesus cura a todos. Jesus ensina a todos sobre os valores do reino, sobre o reino dos céus. De modo que a tarde está chegando e os discípulos começam a ficar então inquietos, preocupados. Estamos num lugar deserto e não temos comida. Se acercaram do Senhor e pediram: Senhor, despede a multidão, para que eles possam ir aos povoados vizinhos e campos, buscarem hospedagem e comida. Eu creio que eles esperavam Jesus dizer assim: vamos fazer isso, mas não. Jesus não. Dá-lhes vós mesmos de comer. Não passar o problema para o outro, não delegar o problema para o outro, mas tentar, em nome de Jesus e pela força do Evangelho e em obediência à palavra de Jesus, tentar ser criativo e tentar contar e confiar também na providência do Senhor. Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles ficaram muito assustados com isso. Mas como é que podemos dar de comer essa multidão toda, Senhor? Aqui só temos 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes sem Jesus são 5 pães e 2 peixes. E 5 pães e 2 peixes com Jesus é uma potência, porque eles ainda não haviam experimentado esta força do Senhor em suas vidas. Eles ainda não tinham maturidade espiritual para poder crer no Deus do impossível. Eles ainda não estavam preparados para isto. Por isso eles se sentem impotentes. Como eu e você, às vezes também nos sentimos impotentes diante da missão, porque nós queremos que a missão tenha a nossa cara. Nós queremos que a missão seja do nosso modo. Nós queremos ser os senhores e donos da missão, mas o Senhor e dono da missão é Jesus. É Ele que utiliza os nossos ministérios. É Ele que nos concede esses ministérios. É Ele que usa as nossas forças para poder fazer acontecer os grandes milagres da vida. Só temos 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes com Jesus é uma potência, é uma força. Então Jesus vai dizer: traga-os aqui. Jesus levantou os olhos para o céu, abençoou o pão, os pães e os peixes. Depois Jesus partiu esse pão, partiu os peixes também, pediu aos discípulos que distribuíssem aquela multidão em grupo de 50, que eles sentassem no gramado, e depois Jesus ofereceu os 5 pães e os 2 peixes para que eles os distribuíssem com aquela multidão. E eram mais ou menos 5.000 homens, e todos comeram, porque creram na palavra de Jesus, porque foram obedientes à palavra de Jesus, porque experimentaram na vida deles que Jesus é o Deus do impossível, e que quando Jesus está presente, 5 pães e 2 peixes é uma potência. Hoje, também Jesus continua a alimentar o seu povo por meio da Eucaristia, porque a Eucaristia, como nos ensinou o Papa Francisco, não é um prêmio para os santos e perfeitos. É comida, é alimento e é remédio para os pecadores. A igreja vive da Eucaristia. A igreja celebra a Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. A igreja produz a Eucaristia, mas a igreja vive da Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.